Então tá, gente. Seguinte, é, antes de eu fazer a contextualização do que a gente está falando, para quem está mais faltante aí, deixa eu fazer dois comentários. Semana passada, que a gente estava falando sobre dízimo, eu li aquele texto de Hebreus e eu falei que a tribo de Levi não dava dízimo. Eu falei errado, tá? A tribo de Levi dá sim o dízimo, chamado dízimo dos dízimos, porque eles recebiam o dízimo das outras tribos, mas eles também tinham que dar o dízimo dos dízimos que era dado a Arão. Então eu falei errado para vocês. O texto de Hebreus dá a entender que Levi não pagava dízimo, então que o dízimo de Levi já havia sido pago para Abraão, mas eles pagavam sim dízimo. E eu também estava dando o exemplo do mordomo lá, aí eu falei assim que o Alfred, que vinha com papel higiênico na mão, nada a ver. O mordomo chama-se Jaime e ele vinha com suco na mão, tá? Que é da propaganda do Tang. Eu confundi com o Alfred, que era mordomo do Batman, e com uma outra propaganda de papel higiênico que vinha na O Alfred bandeja. é da neve, que vinha com papel higiênico. Ah, pronto. Era Alfred esse também? Era Alfred. Então tá. Então E não aí estava tão errado. tinha um também de uma propaganda de molho que era Alfredo, que ele limpava com a boca na toalha e ele falava, Alfredo, desgraçado. Entendi. Tá bom. Então não foi tão errado assim. Mas enfim. Feitas essas duas correções, vamos lá ao que interessa. À medida que vocês puderem abrir a câmera, façam isso, porque eu me sinto mais amado. Obrigado. Tô Uma coisa, jantando. tá bom, uma sequência que você puder. Então, para a gente só fazer um contexto rápido aqui, a gente está falando sobre prosperidade bíblica. Vou fazer um rápido resumo aqui do que a gente já falou nas outras 3 aulas. Prosperidade não é apenas financeira, né? O texto de Tessalonicenses deixa claro que prosperidade é algo do espírito, alma e corpo. Prosperidade não é ter só o necessário, não é ter assim só aquilo que a gente precisa e mais nada, não é isso. A palavra prosperidade, tanto na tradução do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, dá a entender que é ter fartura, que é sobrar, que é ter para você e ter para os outros. Então, Deus não vai resolver a sua falta nos 45 do segundo tempo, não é isso que é prosperidade bíblica. Uma definição boa de prosperidade que a gente viu é ser suprido, ter abundância de suprimento de recursos para cumprir o seu chamado na terra, qualquer que seja aquilo que Deus designou para você fazer. Se você precisar de dinheiro, tem dinheiro. Se precisar de contatos, tem contatos. Se você precisar de outros recursos, tem esses recursos. Assim como Adão era suprido lá no Éden para fazer o que Deus chamou ele para fazer, assim como Davi era suprido para fazer o que Deus chamou ele para fazer, assim como Josué era suprido para fazer o que Deus chamou ele para fazer, eu e você sermos prósperos é a gente ter abundância de recursos para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Então, se Deus não chamou você para investir na obra e ser um empresário, talvez prosperidade para você não é ter um montão de dinheiro sobrando, né? É ter recurso para desenvolver o que é que você está fazendo aí no teu chamado, seja ele secular ou seja ele ministerial. Beleza? Oi, Nádia, boa noite. Tudo bem? Nossa, hoje temos uma aula cheia, hein? Olha, chegando Glaucia, chegando Nádia. Que bom. E a prosperidade também a gente entendeu que ela é algo que está incluso no pacote da salvação. Quando eu sou salvo por Jesus, Deus esvazia a minha mala que estava indo junto comigo para o inferno e tinha um montão de ira de Deus lá dentro. Ele recolhe aquela ira e ele troca por graça, capacidade, que é a capacidade de ser e fazer aquilo que eu não podia ser e fazer sozinho. Entre essas capacidades, uma delas é de adquirir riquezas e administrar bem riquezas. Então, prosperidade é para todo crente. Gustavo, e por que que nem todo crente manifesta prosperidade? Porque, como a gente viu, existe algo que eu preciso fazer. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, existe uma série de chaves. Eu preciso ser fiel nos dízimos das ofertas, eu preciso ser generoso. Eu vou tentar, até o final da matéria, sumarizar para vocês numa listinha bem prática, bem concisa, quais são as chaves
para a gente encontrar essa prosperidade bíblica aí. Vou trazer os textos e as chaves que a Bíblia nos ensina. Então, existe algo que eu preciso fazer para isso se manifestar. A gente entendeu também que é sim vontade de Deus que a gente seja próspero para todo crente, e é a vontade dele para nós porque ele conta com a gente para abençoar outras pessoas. Né? Aquela música pela direita, pela esquerda, a minha frente para trás, por todo lado, sou abençoado. Quer dizer, as minhas tendas se encherão de trigo, os meus lagares transbordarão de vinho. Para que é transbordar? Para jogar fora? Para estragar? Não, é para abençoar outras pessoas. Então, enquanto alguns estão pedindo coisas ao Senhor, nós somos aqueles por meio do qual o Senhor vai abençoar essas pessoas, pelos nossos recursos, pelos nossos contatos, pelos serviços que a gente presta, né? Quando uma pessoa está numa situação muito complicada, ela precisa de uma ajuda judicial, Deus envia a Bruna e a Ive lá para resolver financeiramente o problema deles lá. Quando uma pessoa está com o pneu furado e só precisa do pneu para resolver a vida dela ou para organizar um casamento, Deus manda a Nádia lá para resolver o problema dela. Então, cada um de nós tem um chamado do Pai e a gente é usado para transbordar. Então, que a nossa oração possa mudar de Pai, me dá isso, me dá aquilo, para Pai, me permita que eu seja resposta de oração para outras pessoas, seja com meus recursos financeiros ou com qualquer outro recurso que chegue à minha mão, já que prosperidade não fala apenas de dinheiro, tá bom? E por último, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre dízimo, né, que é anterior à lei. Então é por isso que quando Deus, ele através de Jesus, ele revoga alguns itens da lei, o dízimo não é revogado, porque o dízimo nem da lei é. O dízimo é um princípio espiritual que Abraão manifestou ao primeiro sacerdote de Deus, Melquisedeque, quando ele recebeu bênçãos espirituais, ele se sentiu na obrigação de dar bênçãos materiais àquela pessoa. É tanto que Paulo, no Novo Testamento, vai citar em vários textos, em Gálatas e em Coríntios, que é digno, aquele que faz bem o trabalho ministerial, é digno que ele receba o seu sustento do trabalho ministerial. Paulo, quando precisou, fazia tendas, mas ele entendia que era digno, que era justo que ele recebesse pelo trabalho que ele estava fazendo ministerialmente. Então, embora, olhando para a vida de Jesus, exista uma margem para dizer que os nossos dízimos possam ser aplicados na obra missionária e na obra no atendimento dos pobres e das viúvas, Paulo também deixa claro que é preciso que haja sustento na casa do Senhor para que os ministros sejam custeados, para que a obra, o aluguel seja pago, etc. e tal. Então, com isso, a gente desmistificou aí a questão do dízimo, e eu estou falando bem rápido porque eu estou só fazendo um resumo de tudo que a gente falou nas semanas anteriores, tá bom? Dúvidas até aqui? Alguma coisa das aulas passadas que vocês assistiram que não ficou claro, alguma coisa assim? Se não, eu vou seguir adiante. Então, beleza. Então, seguinte, gente. Hoje a gente vai falar sobre pobreza e humildade. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. E aí eu acho que não é o nosso caso, mas muitas pessoas pegam esse humilde para dizer que, então Jesus era pobre. Jesus não era pobre, Jesus era humilde, é bem diferente. Pobreza é falta, pobreza é não ter o suficiente, pobreza é ter que contar com outra pessoa para suprir as suas necessidades. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é o contrário de soberba. Humildade é o contrário de orgulho. Então, C.S. Lewis tem uma definição muito boa de humildade, que é: ser humilde não é pensar menos de si. Então, humilde não é o menor, mas o humilde é o que pensa menos em si. É aquele que é altruísta, que pensa no bem dos outros. Então, ser humilde não é ser o mais pobre, não é ser pequeno, não é ter falta, mas ser humilde é não ser orgulhoso, é não ser soberbo, é não pensar no seu próprio umbigo primeiro. Então, essa definição concorda plenamente com o texto de 1 Pedro, quando Pedro fala
sobre Deus exalta os humildes e ele rebaixa os soberbos, né? Deus dá graça aos humildes e rebaixa os soberbos. Então, beleza. E a gente, então, entendeu que Jesus não é pobre, ele era humilde, que é muito diferente de ser pobre. Vamos ler um textinho aqui, Mateus capítulo 11, verso 29, por favor. Mateus 11. Vamos fazer o seguinte. Ivi, lê para mim esse aí. Aí, Bruno, abre para mim Mateus 4:13. Nádia, abre para mim Lucas 2. Aí você tá podendo abrir? Não, tá jantando, né? Celeste, pode abrir aí ou tá cozinhando? Posso sim, Gu. Marcos capítulo 2. Pode já ler? Pode. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então tá, ele fala, eu sou manso e humilde. Então, esse humilde não tem nada a ver com pobreza, porque se a gente aprendeu que uma das definições de prosperidade é ter recursos, né? Ser suprido com os recursos que você precisa para cumprir o seu chamado, Jesus era plenamente suprido dos recursos para tudo que ele precisava fazer, né? Entre outras coisas que a gente vai ler aqui, quando ele precisou pagar um tributo, ele pescou um peixe com a moeda dentro da boca do peixe. Quando ele precisou alimentar uma multidão, simplesmente ele multiplica pães. Quando ele estava em uma festa de casamento, que os noivos seriam desonrados porque o vinho acaba, ele simplesmente faz vinho de água. Então, ele era suprido em tudo que ele precisava fazer. Ele transbordava para os outros, ele não era um consumidor de bênçãos, mas ele era um promotor de bênçãos, ele era um supridor de outras pessoas. Então, vamos desmistificar algumas coisas que falavam sobre Jesus. Então, por exemplo, alguns dizem que Jesus era pobre porque nasceu em uma manjedoura, não é? Então, vamos ler Lucas 2, eu dei para alguém? Sim. Lucas 2, lê de 1 a 7 para mim, por favor. O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Obrigado. Então, veja, Jesus só nasce numa manjedoura porque eles estavam viajando para cumprir a obrigação que o Estado deu de voltar à cidade de origem para que fosse contada a população. E eles chegaram de viagem e as hospedarias estavam cheias. Então, ele só nasce numa manjedoura porque o hotel estava lotado. Não porque ele não tinha dinheiro para pagar um hotel. Então, primeira coisa que a gente vai desmistificar. Jesus só nasce numa manjedoura para cumprir, sim, né? É bem interessante isso. Jesus, ele era nazareno, mas ele também era de Belém. Por que isso acontece? Porque para que se cumprisse as profecias, ele era nascido em um lugar e ele teve que viajar para outro por causa do censo.
Então a gente pode dizer que Jesus era nazareno e Jesus também era de Belém, é isso mesmo? Estrela de Belém? Não sei agora se é Belém a outra cidade, mas enfim. Eu não tinha preparado isso. Nazaré parece que fica em Belém, enfim. Tem duas formas de a gente chamar Jesus de Nazareno e um outro nome também, referente a uma outra cidade. Isso acontece porque ele teve que viajar por causa desse lance do censo. Então, as duas coisas estão certas para que se cumprisse a profecia, porque a profecia dizia exatamente isso de Jesus, com esses dois nomes. Beleza, então ele só nasceu na manjedoura porque estava cheio o hotel. Agora, uns dizem, vamos ler aqui, deixa eu abrir que eu não pedi para ninguém. Eu vou ler Lucas, capítulo 9, verso 58. Diz assim, mas Jesus, diz assim, Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então alguns falam assim, Jesus era pobre, pobre, pobre de maré desse, nem casa ele tinha, ele era sem teto. Jesus fala isso aqui, gente, porque ele tinha um ministério itinerante, porque ele estava viajando, porque ele estava indo de cidade em cidade pregando. E tem vários textos que mostram que Jesus tinha assim casa. Vamos ler alguns aqui. Então, quem está com Mateus 4, lê o verso 13, por favor. Verso 13. 13? 13. Mateus 4, 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naphtali. Outros textos vão dizer que ele tinha casa lá, iam ser mais explícitos. Vamos ver Marcos capítulo 2. Alguém abriu? Celeste, né? Marcos 2, verso 1. 2:1. É. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Pronto. João capítulo 1, verso 39 diz, respondeu-lhes, vinde e vede, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então, Jesus tinha assim casa, esse negócio que Jesus era sem teto, é balela, é má interpretação de Lucas capítulo 9, verso 58. Aí tem alguns textos aqui que eu não vou trazer para vocês, porque não precisa, mas a Bíblia diz que Jesus tinha mantenedores, aliás, mantenedoras, né? Maria e Marta, se não me engano, talvez outras mulheres, mas o texto fala de mulheres, eram pessoas que investiam sistematicamente no ministério de Jesus. Então, ele tinha dinheiro. É tanto que ele tinha dinheiro que ele tinha um tesoureiro. Ele tinha uma pessoa para cuidar da bolsa do dinheiro. Pense você, se é um pé rapado, um mendigo. Você conhece algum mendigo que tem tesoureiro? Alguém que fica cuidando? Você vai lá dar um troco para ele. Ah, não, dá ali para o meu tesoureiro, que ele que cuida do meu dinheiro. Não, Jesus tinha um tesoureiro porque ele tinha recursos. Jesus pescou dinheiro quando ele precisou, já falei para vocês. Então, sinal que ele era amplamente suprido todas as vezes que ele precisava. Quando precisou de pão, multiplicou pão. Quando precisou de vinho, multiplicou vinho, fez vinho. Agora, dois aspectos interessantes a respeito da mentalidade de Jesus ser uma mentalidade também, não só de ter o recurso, mas a mentalidade de desprendimento de recurso. Imagina você, ele deixar Gustavo, o tesoureiro... Oi? Sabe dessa parte aí que você falou dele ter pedido para Pedro pescar o peixe que tinha a moeda? Uhum. Às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente tem a impressão de que ele é pobre porque ele não tinha moeda. Porque ele podia tirar isso da bolsa, né? Do tesoureiro, para poder pagar. Não precisava pescar. Mas Então, eu acho que é porque ele queria ensinar, né? Alguma coisa. Eu não sei, sinceramente, o porquê disso. Eu preciso olhar para o texto e ver se eu tiro alguma coisa. Mas o que não é uma conclusão que a gente pode tirar pelo contexto dos outros textos todos, né? Porque se você precisa pagar uma conta
e você faz o dinheiro aparecer, não importa se o dinheiro está na sua mão ou se está no mundo. Se você precisar dele, você tem, então, né? Não é nessa sequência que ele fala, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus? Não Provavelmente. Ele fala quem é a cara que tem na moeda, né, de César, então dá para ele. Pode ser nessa, não sei, não tenho certeza. Não é esse não, Ive, não é não. Não é nessa sequência? É que Não, faço uma... essa aqui, eles estão chegando numa cidade, aí um dos caras que estava ali perto na porta da cidade pergunta para Pedro, por que que Jesus, se Jesus não pagava um imposto, não sei que lá, que eu esqueci o nome, entendeu? Aí Pedro fica com isso na cabeça. Aí antes dele falar, eles já estavam na casa, antes dele falar alguma coisa, Jesus vira e fala, Pedro, o que é certo? De quem que tem que se cobrar o imposto? Dos que são do povo ou tipo de estrangeiro? Aí ele fala estrangeiro. Aí ele falou assim, então, para não escandalizar ninguém, a gente vai pagar. E aí ele pede lá para Pedro ir pescar lá no mar. Beleza. Veja, o desprendimento dele com relação ao dinheiro, né? O quanto ele tinha consciência de que, seja lá o que ele precisasse, iria ser entregue para ele, né? Ele deixou Judas, que a Bíblia afirma que ele sabia que iria o trair, cuidar do dinheiro. Se ele tivesse uma sensação de prendimento material, tipo, nossa, não, preciso guardar e tal, vai faltar, ele não deixaria o traidor que roubou ele várias vezes lá cuidar do dinheiro, né? Mesma coisa com o vaso de alabastro, né? Imagine você que tinha um perfume de 1 ano de salário, então não sei quanto você ganha, imagina aí, salário de 1 ano, 50 mil reais, 100 mil reais, pega esse dinheiro, compra um perfume e quebra esse perfume no chão. Qual seria a sua sensação, né? Veja que Jesus não ficou nem um pouco abalado com aquele perfume sendo quebrado, como foi Judas falando, né? Meu Deus, que desperdício! Dá o dinheiro para os pobres, né? E não sei o quê. Então veja o desprendimento de Jesus a respeito disso, né? Ele simplesmente entendeu o ato daquela mulher e não ficou choramingando pelo recurso material que aquilo representava, né? Senão que ele não estava preso nisso, senão que ele não precisava de recurso financeiro. Então, Jesus não era pobre, ele era humilde, sim, mas ele era amplamente suprido nas suas necessidades para o que ele precisava fazer. Beleza? E aí, por último, vamos lá, 2 Coríntios, abre aí, Bru, para nós, 2 Coríntios 8, verso 9, que é um texto também que usam para dizer que Jesus era pobre. Eu? Pode ser? 2 Coríntios 8, 9. Eu vou ler. Diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Obrigado. Então veja, aí a pessoa escuta a gente falando assim e fala: ah, peguei! A Bíblia diz que Jesus se fez pobre. E agora, Gustavo, como é que você responde essa? Bom, vamos lá. Pela palavra rico, quando ela fala ele sendo rico, a tradução dessa palavra no original, ela tanto pode ser riqueza material como riqueza espiritual. Então daqui não dá para tirar nada. Mas a palavra pobre, quando fala ele se fez pobre, essa palavra dá a entender uma pobreza de mendicância, uma pobreza de extrema pobreza, daquele que literalmente não tem o que comer. Então a gente pode saber que não pode estar falando de Jesus aqui na Terra, porque ele não era extremamente pobre, como a gente viu agora há pouco.
Então, isto posto, tem duas formas que a gente pode interpretar esse texto, que está falando de riqueza espiritual, no sentido, sendo Jesus espiritualmente rico, ou seja, dono de toda a divindade, estando na mesma altura de Deus Pai, ele se desfaz daquilo e se torna limitado como nós, um ser humano, para que a gente pudesse, através dessa condição, ser religado a Deus. Então, ele se desliga de Deus para que a gente pudesse ser religado a Deus. Então, ele se faz pobre espiritualmente para que a gente possa ser feito rico espiritualmente, no sentido de estar de novo ligado a Deus. Agora, se você quiser dizer que essa riqueza é física, ela é natural, você também pode entender de uma outra forma que ele, sendo rico materialmente enquanto Cristo, homem, se pendura no madeiro e se faz pobre. Porque Gálatas vai dizer que todo aquele que é pendurado no madeiro se faz maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E se você pegar, que a gente já estudou isso no Antigo Testamento, a maldição, quando alguém falava essa pessoa é maldita, ela significava 3 coisas: pobreza, doença e não lembro agora a terceira, mas uma delas era pobreza. Então você pode entender que Jesus, homem, era rico, se fez pobre porque se fez maldito, para que eu e você não fôssemos mais malditos, mas pudéssemos ser financeiramente, materialmente ricos. Agora, sob nenhuma hipótese eu posso entender que Jesus Cristo andando na terra era pobre. Nem por esse versículo, por causa da palavra pobre ser mendigo, extremamente pobre, reduzido a uma capacidade, a uma posição de mendicância. Então, não posso, por esse texto, também dizer que Jesus era pobre. Do mesmo jeito que olhando para o texto que diz que Jesus era humilde, eu também não posso dizer que ele era pobre. Beleza? Então, com isso, entendemos que Jesus era próspero, porque tinha abundância de recursos para fazer o que veio fazer aqui na Terra. Beleza? Mais Mas não algum faz texto aí? sentido, né, Gustavo? De repente dizer que Jesus não era próspero. Ele é dono de tudo, ele é dono de todas as riquezas, né, dos céus, da terra e dos mares. Então, talvez ele se deixou, né, ser essa pessoa tão humilde, tão simples, para mostrar que não é o poder que ele tinha, as riquezas que ele tinha, que o tornava, né, uma pessoa melhor, mas sim a sua humildade, o seu jeito amoroso, generoso, né? O que ele veio fazer mesmo aqui na Terra, né? Que foi, ele deu, né, a vida dele por nós, e isso mostrou um sinal de amor, né? O seu sinal vamos dizer, não tem ato maior que esse, não existe, né? Então ele nunca quis ser um homem, ser chamado de rei, né, de o melhor, acima de... Não, ele queria ser igual a nós e mostrar para as pessoas que com dinheiro ou sem dinheiro nós temos que ser parecidos com ele, né? Eu penso assim. Ele veio nos ensinar a ser filho, né? Ele veio nos mostrar o que era ser filho. Filipenses 2 deixa bem claro que ele E a humildade, se né? despiu de tudo que ele vinha carregando para ser como um de nós. E assim ele conquistou o que conquistou, depois o Pai o exaltou sobremaneira, mas porque ele foi humilde, porque ele foi obediente ao Pai, né? Porque não tem coisa mais linda do que a gente ver uma pessoa que ela tem bens materiais e espirituais também, né? Porque a pessoa, quando ela tem bens materiais e espirituais, ela se torna uma pessoa tão linda por dentro e por fora, porque o que é dela é de todo mundo. Ela tem prazer em servir, em ajudar, em oferecer, né, o que ela tem para o próximo, né? Então é uma coisa tão linda, né? A gente ver pessoas, porque existem, porque as pessoas normalmente só dizem, né? Só costumam falar, porque rico, né? Só quer pensar, só Tudo pensa nele. podre. Mas não é, porque tem muita gente, muitos cristãos e muitos não crentes também, que são bons independente, né? Da religião. E muitos não crentes enriquecem porque seguem os princípios, né?
princípio de generosidade, princípio de gratidão, vários princípios. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Então, os princípios da prosperidade estão aí. Às vezes o cara não dá o dízimo, mas o cara ajuda as pessoas, ele tem uma atitude humilde, uma série de coisas, e isso faz com que a pessoa prospere, né? Vou tentar listar depois para vocês essas chaves da prosperidade. Beleza? Agora, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E isso vira piada, né? A gente fala que é a piada do... Só quem fala isso é o lutador de boxe, né? Melhor é dar porrada do que receber. E isso vira piada, mas vamos entender um pouquinho essa questão. Por que para nós ou deveria ser melhor dar do que receber? Então vamos ler alguns textos aqui. Bruna, Atos 20, verso 35. Nádia, João 3,16, se não decorou ainda. Ive, Provérbios 11, 24. Celeste, 2 Coríntios 9, 7. E eu vou ler Lucas 6. Pode ler Atos, Bru. Atos o quê? 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Beleza. Agora, gente, antes da gente entrar nos outros textos, alguém me responde: por que é melhor dar do que receber? Fala aí. Se você está abençoando alguém, é porque você tem abundância. Por isso que é melhor dar do que receber. Só dá quem tem. Quem não tem, não pode dar. É por isso que a Bíblia também vai dizer que o de cima é abençoado pelo de baixo. Quando está falando de Melquisedeque, quando a gente estudou a autoridade, a gente está falando sobre isso, né? O que está embaixo, sob a autoridade, ele recebe bênçãos, ele recebe cuidado. Agora, o que está em cima tem autoridade. Só pode proteger porque ele foi investido por Deus com uma autoridade de cuidar daquilo. Ninguém dá o que não... Ninguém faz saques onde antes não fez depósitos. Se você está fazendo saques onde antes você não fez depósitos, você vai ficar devendo para o banco. Ou você está sacando de alguém que fez provisão para você, seus pais, seus avós, enfim. E a gente já falou sobre isso, né? Por que grandes empresas quebram na segunda e terceira geração? Porque o cara não construiu aquilo, ele não dá valor para aquilo. Agora, quando você constrói aquele patrimônio, aí faz sentido. Aí você dá porque você tem, porque você construiu. Então, melhor é dar do que receber, porque a gente só dá o que a gente tem. Por que a gente pode olhar para as pessoas que estão nos tratando mal e, assim como Jesus olhou para elas, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem? Porque só dá o que tem. Ninguém que não recebeu amor dificilmente vai conseguir dar amor, né? Alguém que só apanhou e tal, dificilmente vai conseguir te tratar bem. Então a gente precisa olhar com esses olhos de amor e saber que quem não recebeu dificilmente vai dar. Então você que recebeu amor, cuidado, carinho, provisão, você pode dar. Mais bem-aventurado é você que está dando do que quem está recebendo. Vamos lá, Mas João. também, Gustavo, vou falar eu causo, mas eu também penso assim, porque não tem nada melhor na vida da gente. Eu já passei por isso, posso dizer, quando nós precisamos e somos socorridos também. É algo assim, não é confortável para a gente, mas é gratificante, né? Porque é como a gente falou, se você está dando é porque você tem, e se você está recebendo é porque você precisa. Mas quando a gente recebe, a gente vê o cuidado de Deus, né? E isso é tremendo. A gente vê que Ele cuida da gente como Ele cuida das aves do campo, né?
Então, isso é muito gratificante. E só Gera quem... fé, né? Sim, sim. Então, eu posso dizer, né? Assim, com todas as letras que eu já vi, assim, quando você menos imagina, Deus está ali provendo, está agindo, está fazendo, e isso é gratificante demais. É saber que Ele cuida de nós. Isso é muito bom. Olha o que fala Romanos 5, verso 3. Nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência, essa experiência em outras versões é perseverança, e a perseverança produz esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito. Ou seja, quem precisou alguma vez de algum recurso e foi suprido por Deus, não se esquece disso. Numa próxima vez, fica tranquilo. Já tem esperança que o Senhor vai o suprir novamente. Tem mais confiança, tem mais fé de que aquele que fez pode fazer de novo, que Deus não desampara nunca, né? Beleza. João 3,16, Nádia. Porque Deus amou o seu Filho de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah! Você quis me pegar, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça. Então veja, dar é uma atitude de amor. Deus só dá Jesus porque amou o mundo com um amor incondicional, que não esperava nada em troca. Então, 1 João vai dizer que aquele que não ama o seu irmão não pode amar a Deus. Então não adianta você dizer, eu dou o meu dízimo, eu estou com as minhas obrigações todas em dia, eu amo muitas pessoas, e você não consegue expressar esse amor em doações também, financeiramente, ou estou falando só de dinheiro, mas prover para alguém, comprar comida, pagar um curso, não sei. Se você não consegue transformar esse amor em bênçãos físicas, também tem uma coisa errada. O amor não é só expresso fisicamente, também é expresso com tempo, com, com palavras de afirmação, né? As 5 linguagens do amor, mas uma delas é dar presentes, por exemplo, é honrar com dinheiro. Então, Deus ama tanto o mundo que ele dá. Dar é uma expressão de amor. E a gente está buscando andar pelo amor, né? A gente está buscando andar nesse amor ágape. Então, o crente, ele dá, porque ele ama. Amém? Provérbios 11, 24 diz o quê? Quem tá? Ive. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Então, quem guarda mais do que precisa, que é aquela ideia que eu falei para vocês, né? O cara guarda com medo da falta, né? Com o foco na escassez, não crendo em Deus, não crendo que aquele que o supre é Deus, ele faz a sua parte, mas ele confia que aquele que o supre é Deus. Ele não faz isso, ele guarda e o Deus dele é o dinheiro. Ele retém mais do que lhe é justo, então apodrece. É o maná lá que o cara guarda o maná demais porque ele acha que vai faltar. Porém, aquele que entrega com alegria enriquece. Provérbios 11, 24 vai dizer, aquele que consegue investir na vida do outro e que faz isso de coração grato, esse enriquece. A Bíblia garante que essa pessoa enriquece. 2 Coríntios 9, 7, C. 7 ou 6? 2 Coríntios 9, verso 7. Falei 6, é 7. Tá. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então veja, quando você dá, você é amado por Deus. Você não é amado por Deus porque você dá.
mas existe um versículo dizendo que Deus ama aquele que dá com alegria. Tem uma razão dele estar aí, né? A gente não vai dar porque a gente quer ser mais amado por Deus, tanto que Paulo fala, ninguém contribua por necessidade, ninguém entendendo esse princípio falar, está faltando aqui, então deixa eu dar mais. Não, não é assim que funciona. Você dá porque faz parte da sua natureza. Você dá porque você tem o coração grato e entendeu, mas não porque precisa. Agora, Deus ama aquele que dá. Dar é uma expressão de amor e Deus, vendo a sua expressão de amor, te ama mais por isso. Não te ama mais, está errado dizer isso. É complicado falar disso porque Deus não pode te amar mais ou te amar menos. A gente já estudou isso aqui. Enfim, não quero comentar mais para não falar besteira. A Bíblia diz: Deus ama aquele que dá com alegria. E eu vou ler por último o verso 38 do capítulo 6 de Lucas. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, quando a gente dá, a gente recebe numa medida maior do que o que a gente deu, que a gente vai estudar já já sobre isso. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Um montão. Quem dá, recebe um montão. Agora, não é sobre dar por causa da necessidade de alguém apenas. Quer falar? Fala aí. Sabe qual é o melhor exemplo não é que você ama mais? Eu ouvi o Subirá dando esse exemplo, e ele fala assim que o filho dele chegou para ele com um boletim todo vermelho. E aí ele falou assim: você quer me agradar, né? Não é que eu vou te amar mais ou menos, mas você quer me agradar, né? Então tira notas melhores. Então é assim para o Senhor, ele não vai te amar mais ou menos, ele já te ama o suficiente, mas você quer deixar o coração dele ainda mais alegre como pai, então faça aquilo que agrada ao Senhor. Ele fala que o filho dele estava cabisbaixo, assim, né? Aí ele falou: o que foi, filho? Ah, não, tipo, tô com medo de você não me amar mais. Ele falou: nada que você fizer vai fazer com que eu te ame menos. Aí ele já ficou com aquela cara de liberou geral. Aí ele fala: não, mas peraí. Se você quiser me agradar, aí você precisa tirar boas notas. É bem isso. Então, Deus ama o que dá com alegria. Ele se enche de amor, ele, né? Quando ele vê você sendo generoso. Então, vamos agradar o coração do Pai sendo generosos. E não é sobre quem, é o que eu ia falar, não é sobre quem está recebendo. Eu já falei isso outras vezes também. A gente não dá porque a necessidade nos comoveu ou porque aquela pessoa precisa, enfim. Você dá porque faz parte da sua natureza dar. Douglas falou exatamente isso ontem. Por que a gente honra? A gente não honra por causa do que alguém fez para nós ou por quem ela está. A gente honra por quem ela é, e quem ela é, filha de Deus. Essa posição, nada que ela faça vai mudar, vai tirar dela. Então, a gente honra por quem a gente sabe que ela é, mesmo que ela não esteja vivendo aquilo. E porque a gente entende também que é o nosso papel, que é a nossa natureza, dar uma árvore não dá frutos pensando quem que vai comer o fruto dela. Ela dá fruto porque faz parte da natureza dela dar fruto. Se prosperidade está dentro de nós, se prosperidade tá no pacote da salvação, então faz parte da nossa natureza como novos cristãos ser generosos, ser gratos, ser doadores, assim como Jesus era, sobejar para os outros. Então não faz parte, não é sobre quem está recebendo, mas é porque tem a ver com a nossa natureza, o dar, ser grato, ser doador. Beleza? E agora um pouquinho sobre a lei da semeadura, que também é uma realidade quando a gente fala de dízimos e ofertas, mas a gente vai ver que não só para dízimos e ofertas, para tudo. Eu vou ler de novo 2 Coríntios 9, verso 6 agora, diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco ceifará,
e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Você não tem escolha sobre aquilo que você colhe. Você só tem escolha com aquilo que você planta. Plantou, vai colher. Não importa se daqui a X anos, mas é certo. Então, quer saber o que você plantou no seu ontem? Olha para o seu hoje. Quer saber o que você vai colher no seu amanhã? Planta hoje aquilo que você quer colher. É uma lei imutável, não importa aquilo que você está plantando, com certeza você vai colher aquilo que você plantou. Não dá para mudar. Então, eu nem sabia, gente, que isso era a Bíblia. Confesso para você, porque muitas vezes a gente acha que algumas coisas estão na Bíblia e não estão, né? Tipo, não cai uma folha de uma árvore sem que não seja da vontade de Deus. Isso não é Bíblia, isso é Corão. Mas eu achei que isso era um provérbio popular e é Bíblia. Provérbios 22:8, né? Que eu não sabia, não me lembrava, né? O que semeia a injustiça colherá males, e a vara da sua indignação falhará. Provérbios 22:8. Oséias também fala isso. É aquele provérbio: quem planta vento colhe tempestade, né? Então, aquele que planta injustiça. Aqui nessa versão, na Ara, tá: quem planta injustiça colhe males. Mas eu não sei se é na NTLH ou na nova tradução, nova versão transformadora, mas algum deles fala nesses termos: quem planta vento colhe tempestade. Beleza. Não tem necessariamente a ver com dinheiro aqui, né? Mas é assim, aquilo que você cultiva, seja nas suas ações, nas suas palavras, certamente isso você colherá. Vamos entender isso em Gálatas capítulo 6. Eu vou ler dos versos 7 em diante. Diz assim, Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Agora olha os exemplos. Porque o que semeia para a própria carne, colherá corrupção. O que semeia para o espírito, colherá vida. Então vamos lá. O exemplinho também batidão que a gente sempre fala. Carne e espírito são como dois cachorros que saíram para uma briga. O cachorro que ganha é aquilo que você alimenta mais. Quer parar de falar palavrão? Quer parar de ficar pensando e julgando os outros? Quer parar de, sei lá, de ser carnal? Enfim, é só ver o que você está consumindo, meu. Você está gastando horas no TikTok, no Instagram, no YouTube, vendo podcast e vídeos, e quem você anda seguindo, que tipo de influenciadores você está seguindo. Você está se alimentando disso, você está se enchendo disso. Que músicas você está ouvindo? Você está ouvindo sofrência? Você está ouvindo estou casando, mas o grande amor da minha vida é você? Que tipo de coisa você está colocando para dentro? Né? Isso é o que você está se alimentando. Se você está colocando para dentro pregação, Bíblia, louvor, isso com certeza vai trazer um fruto, né? Agora, se você está só consumindo porcariada, quais os grupos de WhatsApp você está? Quem são as pessoas com quem você se relaciona? Que tipo de groselha as pessoas estão falando? As pessoas estão falando incredulidade? Meu, não vai dar para pagar aquela conta lá. Meu, não vai dar, não sei o quê. Puxa, que tipo de coisa as pessoas com quem você se relaciona estão falando? Não se engane, aquilo que você botar para dentro vai deixar ou o teu homem interior, teu espírito mais forte, ou a tua carne mais forte. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, olha o que ele fala aqui. Cara, não adianta, não estou falando de dinheiro aqui, estou falando de conduta. O que uma pessoa que cultiva bons amigos, que tenta desviar, né, aquele texto que fala que a palavra branda desvia o furor, pessoa que tenta sempre trazer o lado positivo das coisas, que cultiva as suas amizades, que cultiva
boas palavras, o que essa pessoa vai colher? E o que aquela pessoa que sempre faz intriga, que sempre fala mal de um para o outro, que faz leve trás, que, né, que fala pelas costas, que faz fofoca, o que será que essa pessoa vai colher? Não se engane, tem alguém que está controlando tudo isso. Espiritualmente falando, o mundo espiritual tá acontecendo aqui, né? Quando a gente está fazendo fofoca, quando a gente está julgando, a gente está plantando no espírito, né? A gente não está plantando perdão, a gente está plantando na carne, não está plantando no espírito. Então veja, quem trata bem as pessoas, aquele que é honesto, aquele que chega mais cedo no trabalho e sai mais tarde, que quando vê uma dificuldade lá, um probleminha, fala, nossa, deixa isso, meu chefe nem vai ver isso aqui não, velho. Vou refazer isso aqui não, mó trabalheira, filho. Quem é aquele que está fazendo o trabalho como se fosse para o Senhor? Se fosse Jesus Cristo lendo aquele relatório, será que você imprimiria de novo só para corrigir aquela vírgula? Então, pessoas que plantam nessa forma, honestidade, trabalho duro, tratam bem as pessoas, certamente elas serão exaltadas, promovidas, porque quem planta bênção, colhe bênção. Quem planta na carne, colhe carne. E aí, vamos lá para Mateus capítulo 13, quando Jesus está falando sobre o terreno, né? Que aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não que não praticam, né? Que não praticam, não. Que ouvem a palavra, mas ficam olhando para as circunstâncias e não guardam aquela palavra no coração, não mantêm a declaração certa, né? A gente interpretou esse texto sobre a luz da fé na matéria de fé. Mas olha o que fala o verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica a 100, a 60 e a 30 por um. Cada semente que você planta da maneira correta, que cai no solo correto, com a intenção correta, com gratidão, aí vamos falar de dinheiro, com o coração alinhado, não esperando receber, mas com gratidão, com alegria, cada semente que você planta tem potencial de multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um. Então, uma pessoa que planta sistematicamente vai colher e vai colher muito mais do que plantou. Aliás, talvez se você está colhendo hoje, pode ser fruto, olha para trás de alguma coisa que você já plantou lá atrás. Porque quer saber o que você plantou, olha para o seu hoje. Quer saber o teu futuro, olha para o que você está plantando. E isso que é muito louco da colheita. Porque se a colheita é sempre muito maior do que o que a gente planta, imagina se a gente plantar um montão. Deus dá semente ao que semeia. E quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Agora, veja que a colheita não é no dia seguinte, né? Tem muita gente que fala isso. Nossa, meu, tô plantando e não tá nascendo. Tem uma coisa errada lá na minha terra, meu. Eu vou ter que botar um adubo lá porque não tá dando certo, filho. Tô plantando, tô orando, tô pedindo ao Senhor, não tá vindo. E agora? O verso 9 do capítulo 6 de Gálatas que a gente leu diz assim: não cessemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha que da hora. Se não desfalecermos, quer dizer que tem gente que planta certinho, planta com a ideia correta, mas não aguenta esperar, desfalece no meio do caminho. Porque às vezes a plantação demora um ano a nascer, demora uma temporada, demora meses, demora anos. Talvez você está orando pela conversão de alguém, você está plantando, você está falando de Jesus para ela, você está fazendo a sua parte, mas não está vindo. Salmo 1:3 diz assim, a gente já estudou esse texto também, né? Nessa mesma matéria, que fala que aquele que bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, parará, não se senta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dá fruto. As folhagens não murcha, e em tudo que faz ele é bem-sucedido. Então veja, gente, vamos lembrar que de Deus não se zomba. Não tem como essa lei falhar. Então, se você está plantando, já avaliou o seu coração, e seja financeiramente, seja na área sentimental, seja na área
seja no seu trabalho, né, na sua prosperidade profissional, em que área for, se você está plantando, já analisou o seu coração, você não está fazendo por necessidade, está fazendo com coração grato, está fazendo por amor ao Senhor, está fazendo com alegria, tem prazer em fazer o seu trabalho, enfim, qualquer que seja a área, e não está colhendo, se você já analisou que não tem nada errado com o seu plantio e não está colhendo, simplesmente permaneça e não desfaleça, porque de Deus não se zomba. Ele está cuidando dessa lei. Se ele falou que vai dar fruto, vai dar fruto. Aquele que prometeu é fiel. Então, permaneça aí que de Deus não se zomba. Ele está garantindo para nós. Ele está garantindo para nós. Dai e dar-se-vos-á, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aquele que planta e a semente cai em terra boa, vai colher a 30, 60 e a 100. Se não está vindo e você já avaliou que não é problema na sua sementeira, só espera, brother. Não desfalece que vai chegar. Tá bom? Porque o que prometeu é fiel, ele não falha. Nunca falhou, nunca viu o justo mendigar o pão, diz a palavra. Então, permanece firme, guarda essa palavra no seu coração, ele é fiel, ele não falha, continua plantando que vai vir. Amém? Vai vir. Por isso, melhor é dar do que receber. Só dá aquele que tem. Dúvidas, tristezas, dissabores, comentários, inquietações sobre o que conversamos hoje. Mas já? Mas já... Ô, Gu, Oi. sabe aquele versículo que diz, acho que foi naquela passagem que Judas viu a mulher colocando perfume nos pés de Jesus e falou, podia vender e dar para os pobres. Uhum. E Jesus falou assim, os pobres sempre vocês vão ter com vocês. Uhum. Esses pobres que ele fala, porque nem todos são ricos, né, Gu? Sim, sim. Aí você perguntou isso na semana passada, ou alguma coisa nesse sentido. A riqueza, a prosperidade material é a manifestação de uma capacidade, de uma prosperidade espiritual. Existe quem é próspero espiritualmente e não manifesta essa prosperidade no natural. Assim como existe gente que é próspero naturalmente, mas essa prosperidade não veio de Deus. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então, o que a gente busca? Ter prosperidade espiritual, ser cheio de Deus e que essa prosperidade natural se manifeste. Então, dentro de todo crente existe a prosperidade, uma semente, uma potência, uma capacidade de ser rico financeiramente falando. Veja, isso está relacionado também ao seu propósito, como eu já falei. Nem todo mundo vai ser rico milionário, mas a gente entende que quando existe a abundância de recursos para você fazer o que Deus chamou você para fazer, você já é próspero. Então, o que a gente está dizendo aqui? Todo crente tem potencial para não ser pobre, tá? Então, a vontade de Deus é que ninguém seja, nenhum crente, nenhum filho de Deus seja pobre. Tenha falta de nada, tenha falta de recursos para o que ele precisa desenvolver nessa terra. Nem todo mundo vai ser empresário, multimilionário, mas Deus não queria que ninguém pedisse, que ninguém tivesse falta de nada, ok? Porém, para eu ir dessa prosperidade espiritual para a manifestação dessa prosperidade natural, existe uma série de princípios que a gente vai falar, que são as chaves. Uma delas é dar o dízimo, outra delas é ser generoso, outra delas é ser grato, outra delas é plantar, outra delas é trabalhar duro. Tem várias chaves. Essas pessoas que têm a prosperidade espiritual, mas não manifestam a prosperidade natural, alguma coisa ela está deixando de fazer. Ou ela não entendeu algum dos princípios, ou ela não está trabalhando duro o bastante, ou ela não estudou e, portanto, ela não tem capacitação física natural para liderar nada. Deus não pode colocá-la sobre o muito,
porque ela não tem capacidade de gerenciar aquilo, seria corrupção para ela se ela tivesse acesso a um montão de dinheiro, né? Então, a gente gere o pouco e Deus nos coloca sobre o muito. A pessoa, às vezes, recebe um salário mínimo, ou, sei lá, um dinheiro que seria o bastante para ela se virar, e ela se endivida com aquilo, porque ela compra o que ela não podia comprar. O que seria se ela tivesse um montão de dinheiro? Será que ela ia conseguir comprar tudo que ela precisava e ia guardar o resto? Ou será que ela ia gastar mais do que ela poderia? Então, se ela não está, se ela tem Cristo, tem a prosperidade em espírito, mas não está manifestando a prosperidade fora, se ela não tem para sobejar para os outros, é porque algum dos princípios ela não está executando. Nas primeiras aulas, eu não sei se você assistiu, a gente citou do Antigo Testamento vários homens que eram prósperos. Abraão, Davi, Josué, que era um imperialista, que fazia lá no sentido de que ele era um expansionista, melhor dizendo, que ele conquistou várias terras, e cada terra que ele conquistava, ele tomava todas as riquezas daquela terra. A gente falou de alguns homens do Antigo Testamento. Todos eles foram ricos porque existia um propósito para essa riqueza, né? Não eram ricos para eles, para sobejar nas suas próprias riquezas, mas porque existia um propósito para eles transbordarem daquela forma, e todos eles tinham que fazer alguma coisa. Josué tinha uma tarefa, Moisés tinha uma tarefa, Abraão tinha uma tarefa, Davi tinha uma tarefa dada por Deus. Era o propósito deles aquilo. Deus dá uma série de recursos para ele cumprir esse propósito, mas a prosperidade financeira, física que ele atingiu é fruto dele ter feito aquilo que Deus chamou ele para fazer também. Então, Deus chama algumas pessoas para serem empresários, e essas talvez vão sobejar e ter muito dinheiro, mas ela talvez não está se capacitando, ela não sabe fazer aquilo. Então, ela feriu um princípio. Deus não pode dar para ela um montão de dinheiro, porque ela não ia ter capacidade de administrar aquilo. Faz sentido ou não? Faz. Gu, mais uma pergunta. Hum. Quando lá em Coríntios fala que a mulher ela santifica o marido quando o marido não é crente, né? A mulher santifica a sua casa por ela servir a Deus e os filhos não são impuros, aquela passagem. Isso se aplica no dízimo como casal ou não? Isso pode ser Você fala a mulher dizimar pela família? Isso. Você fala ela dizimar pelo valor do salário dela e do marido, por exemplo? Não. É como lá em Coríntios fala, a mulher que ela serve ao Senhor, ela santifica a sua casa, quando é só ela. Isso se aplica no princípio do dízimo, ou isso é algo que, como assim, não prospera por causa disso? Vamos entender uma coisa. Você fala o marido tem um salário, a mulher tem outro salário, a mulher dizima e o marido não. Você quer saber se o montante do dinheiro do marido está livre do devorador, é isso? Isso. Eu acho que não, mas eu precisaria ler o texto e pensar um pouco mais para te responder. De bate-pronto, eu imagino que não. Eu imagino que, a não ser que ela dizime por ele, eu diria. Mas isso pode ser uma trava, então, né, Gu? Sim. Eu creio que sim. Porque vamos supor que a mulher dizima. É que depende muito de como é que é a organização financeira da família, né? Se cada um tem o seu dinheiro, se é um dinheiro só, se ela tira o dinheiro e depois dá para o marido. Posso dar um exemplo? Pode. Na minha casa, por exemplo, meu marido não é cristão, né? Na verdade, meu marido até pouco tempo atrás ele era ateu. Então, lógico, a gente juntava as nossas finanças para o bem comum da casa. Da minha parte, eu sempre retirei o dízimo. E a parte dele, sempre ele que coordenava, assim, que pagava, parará, tudo mais. Só que eu sempre, na minha casa, eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre decidi ofertar. Então, eu acabava
colocando mais coisas, ele acabava pagando mais coisas assim do lar, e eu utilizava meu dinheiro mais para dízimo, oferta, essas coisas na minha casa. E na minha casa nunca faltou. E a gente sempre teve bastante prosperidade nesse sentido. Eu acho que também né, o Leonardo sempre esteve disposto a dar também. Eu acho que isso colabora muito, porque eu acho que, por mais que ele não entenda a palavra, ele sempre foi bem generoso com o que ele tem. Se você pegar o texto de Malaquias 3, 10 e 11, vai falar que o trazer o dízimo repreende o devorador. Então, é como se você pegasse aquele dinheiro, pega aquele 100%. A hora que você tirou os 10 primeiros e entregou, aqueles 90 estão santificados, vamos dizer assim, eles estão livres do devorador. Se o dinheiro do marido não tirou os 10%, ali o devorador pode tocar. A princípio, eu acho que é isso. Agora, eu vou ler esse texto aí que você está falando da mulher que santifica a casa e vou perguntar para os meus universitários para te responder melhor. Tá bom? Beleza, Gu. Então, Obrigada. beleza.